Fala, trader, beleza? Vamos aqui fazer a nossa análise do preço e da interação hoje com as áreas de valor do pregão de hoje. Vamos então aqui para o gráfico macro. E aqui nós temos hoje o preço fazendo a abertura em gap. E quando ele faz a abertura em gap, observa que ele entra nessa área de valor de 3 semanas para trás. E ao entrar dentro dessa área de valor, ele ativa aqui uma reversão. Porque ontem ele tentou entrar, sentiu aqui a POC e saiu dela novamente. E aí, hoje, ele já abriu com gap, vindo testar aqui a região da POC. E aí eu tinha colocado o contexto de ontem, no vídeo de ontem, que o mercado ele poderia trabalhar dentro desse contexto, desse gap grande aqui. E ele poderia ficar nesse intervalo aqui. Ou ele poderia romper aqui para subir, ou ficar nessa região, ou vir aqui para baixo, né? Mas ele acabou confirmando uma lateralização em cima desse contexto aqui mais macro. Então, eu vou mostrar para ti aqui, dentro do contexto diário, esses movimentos aqui, de uma forma mais clara para a gente interpretar aqui os melhores pontos. Eu tenho marcado aqui aquela região onde o preço tocou na máxima do dia, nessa área de valor aqui, ó, que ele havia perdido, e depois ele fez fundo em cima dessas áreas de valor aqui de trás, trabalhou nesse intervalo do gap. E hoje ele já abriu na POC do pregão de ontem e veio perdendo aqui essa região da área de valor do pregão de ontem. E aí depois o preço ele ensaiou uma possível reversão, ele veio e aí tenta entrar novamente na área de valor e ele ficou brigando aqui nesse ponto. Aqui seria totalmente natural o preço gerar aceitação da demanda nesse ponto para vir testar aqui a extremidade oposta, que seria então a confirmação do contexto da reversão. O preço tenta romper a área de valor, é rejeitado, volta para dentro da área de valor, testa a extremidade oposta. Só que nesse ponto aqui do dia de hoje, houve bastante briga. Aqui teve uma indecisão bem grande. E ele acabou não conseguindo se manter dentro dessa área de valor para confirmar a reversão. Ele acabou ativando aqui uma continuidade. Quando? Quando ele começa a gerar mais venda, mais oferta aqui nesse ponto. Então, ele acaba gerando a continuidade, que é o princípio de quando o preço vem de fora, testa a VAL e volta a cair. E quando ele cai, ele vem parar dentro do contexto dessa POC e dessa outra POC aqui do semanal, mas ele vem também fechar aqui, ó, o toque na VAL do mensal. E aqui eu tenho a VWAP lá do fundo do movimento dessa alta inteira. Então, tenho essa confluência aqui. Então, ele tentou entrar aqui, mas tinha liquidez para buscar aqui embaixo, então ele veio mais aqui embaixo, porque tinha bastante liquidez. E aí, depois, somente depois que ele vem tocar esse ponto aqui, aí ele faz o movimento. E aqui ele faz aqui um rompimento de fundo que perde depois, e aí sobe. Vem, faz um outro teste e sobe. E aí faz aquele movimento mais lento. Não sei se você percebeu um padrão que está acontecendo muito no índice nos últimos dias, que ele já, nos primeiros minutos, nas primeiras horas do dia, ele já vem caindo forte, acumula e sobe devagar. Observa aqui, ó, se a gente observar no contexto mais macro, como é que ele faz? Ele perde, faz um movimento rápido e sobe devagar. Cai rápido, sobe devagar.
Cai rápido, sobe devagar, cai rápido, sobe devagar. Ele tá assim já faz um tempo já. Cai rápido e vai subindo devagar. Então, ele tá meio que desenvolvendo esses padrões. E o que é legal é que ele está sempre parando em cima dessas regiões importantes. Então, hoje, assim, pontos bem legais hoje para operar foram esse aqui, quando ele ativa essa continuidade. E a gente teve aqui, ó, basicamente esse ponto quando o preço vem fazer esse movimento aqui, que é um teste. A gente tem também uma operação bem nesse ponto aqui, teve uma operação boa, quando ele faz esse movimento rápido. E basicamente isso aqui foram os melhores pontos. E aqui a gente também teve uma operação boa. Vou te mostrar agora pelo fluxo de ordem como é que foram esses pontos aqui dessas operações. Bem no começo do dia, quando o preço ele já abre caindo aqui, ele faz esse volumão aqui no fundo. Ele vem, faz um excesso de oferta e sai, e depois ele sobe tudo. Que foi esse movimento aqui, ó, essa subida. Quando ele faz esse movimento aqui, ele sinaliza que está tentando romper essa área de valor do dia, entrar na área de valor do dia de ontem para continuar subindo, ativando uma reversão. E daí ele vem e faz aqui o teste desse volume grande. Então a gente tem aqui, ó, o ponto que ele quebra a liquidez aqui e o teste da liquidez nesse ponto. Nessas duas POC aqui foram dois pontos de entrada bem legal. E aqui o stop ficou um stop aceitável. E ele tentou gerar aceitação aqui nesses extremos aqui da área de valor, porém observa qual é o maior volume que nós temos no extremo. Nós temos excesso de oferta. E aí, quando a demanda aceita pagar, aqui que foi esse volume aqui, depois ele desequilibra novamente com a ausência. Então a gente começa a ver aqui, ó, a venda está vendendo mais do que a compra está pagando. Em cima de um contexto que aqui seria um contexto para compra. Se eu estou pensando na possibilidade de uma reversão, eu quero ver a compra pagando aqui nesse ponto. E aí eu vi aqui nesse fundo uma possibilidade de a compra ter absorvido e agora tentar levar o preço para dentro dessa área de valor. Mas a partir do momento que eu vejo aqui, ó, os maiores volumes de venda e o preço tenta jogar para cima o volume e ele quebra a liquidez aqui, ó. Observa que eu tenho esse volume que tenta jogar para cima com ausência. Ele fez uma progressão de Pokémon acima desses excessos de venda, ou seja, a compra tentou jogar o volume para cima, mas sofreu uma rejeição dessa área de valor e ele faz aqui uma virada com excesso de oferta, com imbalance no início aqui, jogando a POC para baixo, quebrando a liquidez. Então, qual é a leitura que eu faço? Se eu tenho aqui um volume de 58K, com a POC jogando a POC para cima, e depois eu tenho em seguida um volume de 89K, desequilibrando na venda, tem muito mais volume e a POC veio para baixo, já está ficando claro que não tem interesse mais na compra de pagar para cima. E aí, quando o preço volta aqui pode gerar um posicionamento importante. Olha só, se eu uso a POC da quebra de liquidez como referência para a entrada, deu uma entrada aqui com um stopzinho de 100 pontos, e aí ele faz um movimento de 700 pontos. Basicamente aqui, um movimento bem legal, 750 pontos para baixo. Só que antes de fazer o movimento completo, o que ele faz? Ele vem no movimento constante, quebra a liquidez desse volume aqui, ó, que possivelmente tinha sido uma absorção. Depois que ele quebra esse volume, ele volta para fazer um teste bem na região da POC que teve a quebra de liquidez. Ele faz o teste, aqui ele ativou uma continuidade da baixa. Só que aqui embaixo, como eu tinha mencionado, a gente tinha a POC do semanal.
a gente tinha a VAL do mensal, então a gente tinha uma região com bastante níveis operacionais. Eu tenho uma VWAP lá do fundo. Então aqui um ponto que eu começo a observar se vai ter renovação da oferta para baixo. Quando ele faz esse movimento aqui, volta rápido, ele rompe o fundo, volta rápido e quebra a liquidez desse volume aqui, ó. Ele faz um desequilíbrio rápido e depois ele faz um volume menor que esse, mas ele já mantém a POC acima. Então aqui ele já deixa claro que a oferta perdeu interesse para baixo, porque ele está desequilibrando. E aí, quando ele volta fazendo esse movimento, eu tenho uma entrada aqui ó, no teste dessa POC, que foi rompida. E aí, o preço sobe. Então, observa que eu tenho os maiores volumes ficando ali para cima. E nesse ponto aqui, ó, observa, eu tenho um volume bem próximo desse aqui, só que olha só, o preço ficou segurando ali. Tem um desequilíbrio na venda, mas meio que ficou, o spread desse close ficou bem pequeno. E aí depois eu tenho um excesso de volume entrando aqui no rompimento dessa POC, dessa VWAP. E aí essa operação aqui é justamente essa aqui que eu tô mostrando. E aí depois ele vem fazer o teste aonde? Nessa região que teve a quebra da liquidez. Observa só. A POC cai certinho. Se eu pegar aqui essa junção de POCs, vai casar certinho com esse ponto. Então ele continua subindo, fazendo movimentos mais lentos. Mas deu uma operaçãozinha legal aqui, deu 350, quase 450 pontos ainda para cima. E aí ele manteve esse volume dentro da região da POC, da área de valor. Então, assim, galera, bem legal de a gente observar esses pontos, porque se você sabe os níveis operacionais, você já sabe se esses níveis operacionais, naquele momento, eles estão te determinando se é para comprar ou vender. Você fica simplesmente observando como que o preço está chegando naqueles níveis. Porque dependendo como o preço está chegando, você simplesmente aguarda uma confirmação para você correr um risco pequeno com a oportunidade e a possibilidade de fazer um lucro 2 vezes o teu risco, 3 vezes, 4 vezes o teu risco. E algumas vezes até mais. Então, esse é o objetivo de trazer a explicação da interação da área de valor. Lógico que é muito mais simples olhar o gráfico parado, você consegue ver, fica tudo bem bonitinho. Porém, olhando essas marcações com relação aos dias anteriores, dá para você ter essas regiões marcadas e você conseguir pegar boas operações no dia. Então, é isso. Te desejo aí bons estudos e sucesso na tua carreira.